Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento. Pagamento dessa sexta-feira, dia 19 de abril. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, sou analista aqui na DV Invest e vou acompanhá-los aí no fechamento de hoje. Vamos falar sobre o Bovespa, fechou em alta de 0,75%, gerou um sinalzinho positivo ali também, um dia muito bom aí de alta, eu diria, tá? Encerrando aí de fato mesmo agora aquele movimento de baixa que vinha sendo apresentado, encerrando assim, né? Girando um primeiro sinal que pode reverter esse movimento de baixa, tá? Para termos algum repique aí, quem sabe já no início da próxima semana. Vamos falar aí também de mini índice, mini dólar, DI, small caps, Petro, Vale, as recomendações, swing trade e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Bom, peço gentilmente que você deixe seu joinha nesse vídeo. Se você não for inscrito, fica o convite para que você se inscreva. E aí embaixo nos comentários é só deixar aí o seu pedido para análise de fechamento de segunda-feira, tá bom? Vou dar a vinheta aqui para a gente poder dar início. Bom, pessoal, vamos lá então. Para quem pulou a vinheta aí, não esquece, por gentileza, aí do joinha. Só um minutinho aqui, tirar um USB aqui, pronto. Então, hoje o Ibovespa representando uma alta de 0,75, agora sim, realmente gerando um sinalzinho de alta, um sinal de fundo, fechou bem até, tá? Fechou próximo aí da máxima do que no de ontem, próximo aí da própria máxima aqui no dia também, tá? Respeitando aqui essa antiga região de suporte, que agora passa a funcionar como resistência, na faixa dos 125,450, essa resistência vai até os 126 a 126,500, que eram os níveis ali antes bem testados, né? Basicamente é a região de fundo, aí tem mais a média, mais essa outra região com bastante toque. Enfim, caso tenha continuidade aí desse repique na semana que vem, esses seriam os níveis a serem testados aí pelo Ibovespa, tá? Se ficar fraco aqui para subir contra esse movimento de baixa, a maior probabilidade vai ser de um novo sinal negativo na sequência, podendo mais uma vez vir aí nos 123 mil pontos. Caso dê sequência de forma mais relevante, queima de força, mais um, continua com força, aí realmente a gente pode ter alguma tentativa do Ibov de voltar a se sustentar acima dos 126.500 pontos. Então a gente vai ter que avaliar se esse repique vai acontecer e como ele vai acontecer, né, na semana que vem. Se já perder a mínima desse candle aqui, já começa um primeiro sinal aí de que esse repique realmente aí pode ser mais fraco em direção a esses níveis de resistência. Falando agora do mini índice, só para confirmar, aí na semana o Ibov vem para fechar em queda de 0,65%, apesar do candle positivo do dia de hoje, tá? Então, basicamente, ainda dentro desse movimento de baixa. Próximo suporte mais relevante por aqui está lá nos 121 mil pontos. Mini índice, na sessão de hoje, vindo aí para apresentar uma alta de 0,69%, abriu um gapzinho de baixa, conseguiu se recuperar, está batendo ali na região da média, mais essa região de fundos. Gráfico de 120 minutos, fica mais claro aí o gapzinho apresentado e a força que apresentou basicamente nas duas primeiras horas de pregão aí. E desde então ficou mais travado aqui, o que traz uma possibilidade aí da gente ter algo mais para cima aqui, pelo menos no gráfico de 120 minutos, tá? Teriam todos esses níveis de resistência, desde os 126.800 até os 127.200, 127.560 e a região da média móvel de 200 períodos nos 128.600. Então, assim, para forçar uma comprinha aí na segunda-feira, tem que saber que esses níveis aí podem segurar bem aí o movimento, pode até tentar sair mais travado e depois esticar um pouquinho. Então, vai ter que encaixar bem aí a questão do stop, tá? Inicialmente, eu olharia para a venda se a gente tiver alguma sinalização negativa abaixo dos 126.300. Dólar. Na sessão de hoje, aí, o dólar apresentando uma queda de 0,73, dólar que já vinha dentro de um processo de correção, porém só com as máximas descendentes. Hoje sim perdeu uma, duas, três mínimas anteriores, aumentando aí a possibilidade, a probabilidade
de poder testar aqui a região da média móvel no curto prazo. Gráfico de 120 minutos, abriu num gapzinho de alta, não conseguiu sustentar, fechou aí a primeira hora de pregão abaixo da média, e as primeiras 2 horas de pregão, perdão, e deu sequência no movimento, tá? Então, eu não cheguei a ver se teve alguma tentativa aí de repique, vamos até ver. Só confirmar aqui, essa região era dos 245 aí, basicamente. Gráfico de 5 minutos, 245, era por aqui, basicamente. Depois de perder, ficou mais lateral, né? Não teve nenhum repique, não teve força para o repique. Ficou mais lateral aqui, deu continuidade de forma bem relevante, inclusive, tá? Foi algo que a gente comentou aqui na análise de fechamento de ontem, né? Pô, se o dólar voltar realmente para baixo dessa região, dá para procurar por venda. Não sei se um gráfico de 2 minutos, um de 10, enfim, encaixou melhor, mas teve aí realmente o movimento acontecendo. Qualquer sinal negativo aí novamente abaixo dos 5.227, 5.230 aí, foco na venda, tentando pegar a continuidade no movimento da correção lá do gráfico diário. Suporte mais relevante aqui no intraday vai ser no 158. Falando do DI, na sessão de hoje apresentando queda de 1,4%, gerando uma sinalização de topo por aqui. Ontem já deixava um indício aí de que poderia realmente aí ter alguma correção, hoje um pouquinho mais forte. Vamos ficar de olho, primeiro suporte na média aí nos 10.360, tende a subir um pouquinho aí essa média, nada muita coisa, mas tende a subir um pouquinho. Vamos ver se vai segurar aí e gerar algum novo sinal positivo. Segurando aqui, gerando sinal positivo, aumenta novamente aí a possibilidade de voltar a testar ali aquela região de resistência de topos anteriores aqui do gráfico diário. Mas por enquanto, expectativa de correção aí, pelo menos no início da próxima semana. Small Caps, na sessão de hoje apresentando alta de 1,48%, tentando gerar uma nova sinalização de fundo por aqui, voltando levemente aí para cima da região dos 2.080 pontos. Caso consiga uma nova aspiração de máxima aqui na semana que vem, na segunda-feira, abra uma movimentação de alta, tentando buscar um repique aí em direção à média, nos 2.140 pontos, tá? Dependendo da forma como for esse repique até a média, a maior probabilidade ainda vai ser também de uma nova sinalização negativa sendo apresentada, tá? Mesma coisa que eu comentei do Ibovespa. Se vier fraco aí, perdendo mínimo, esperando máximo, a chance maior é de queda. Se vier com bastante força, aí sim a gente pode ter algo mais relevante. Então vamos ter que avaliar também. Mas semanal fechou em queda aí de 2,5%, expectativa maior de continuidade deste movimento. Falando da Petro agora, pessoal, no dia de hoje a Petro apresentando alta de 1,7%, fechando aí acima da região de resistência do gap anterior, tá? Veio até para superar aqui a máximazinha desse leve topinho aí que tinha sido deixado para trás, tá? Bom, a Petro segue ainda no movimento de alta depois de já ter fechado aqui o gap, tá? Para quem está comprado, agora o stop fica abaixo da mínima de hoje, aí nos R$ 39,83. Para quem estava interessado em vender aqui, agora vai subir aí a ordem de venda para o stop da galera que está comprada aqui nos R$ 39,83 e o stopzinho vai ficar aqui em cima da venda, caso alguém tenha esse interesse, tá bom? Semanal, só para confirmar, essa máxima aqui é 40,94, 41,07, então a gente teve, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas aqui no movimento de alta, a gente teve a superação da máxima deste candle de baixo aqui, tá? Então, depois de 6 semanas aí. Então, ainda o sinalzinho, pelo menos amarelo aí, tem que estar aceso para quem está posicionado na compra. Vale na sessão de hoje, interessante, alta de 1,64%, deixa eu puxar aqui para o lado, e hoje conseguiu fechar acima do 63, pessoal, tá? Mantenho minha opinião, só compra acima do 64, um sinal de fundo ascendente, tá bom? Ainda segue dentro de um processo mais de indefinição, mas pelo menos conseguiu fechar aí acima desse nível de preço. Algo que não acontecia, a última vez que aconteceu foi aqui, né? Na faixa ali, que dia foi isso? 8/3, tá? Basicamente um pouco mais de um mês. A última vez que aconteceu um fechamento aí acima desse 63 foi aqui, tá? Aqui tentou, mas hoje voltando aí novamente, tá? Então, acima do 64 me chama atenção para compra. Para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje, 62,08. Isso falando de curto prazo, tá, pessoal? Não estou falando de longo prazo aí, não. Falando agora das recomendações de swing trade. Começando por local web. Na sessão de hoje aí, zerado o papel. Chegou a subir aí, basicamente 3%. E mais uma vez cedeu. Então, expectativa de poder ter a continuidade deste movimento. Estou aguardando por isso, inclusive, tá? E sigo posicionado também em Dexco, que no dia de hoje apresentou leve alta de 0,28, chegou a subir um pouquinho mais também, bateu ali 2,2 de alta na sessão.
Segue também com fraqueza aí para tentar testar a média, voltar, né? Tentar reverter algo aí negativo. Então, a expectativa ainda maior de queda também. Sigo posicionado aí na venda de Dexco. Falando aqui agora dos ativos que foram solicitados aí nos comentários do fechamento de ontem, mais essa de Pets aqui que eu coloquei à mão aí, tá? Não tinha como não falar dela aí hoje, né? Pets que no dia de hoje apresentou alta de 37%, basicamente voltando para cima dessa região de topo anterior aqui, confirmando no gráfico semanal aqui, ativando, né? Uma sinalização de pivô de alta. Vamos ver se semana que vem consegue confirmar o fechamento aqui acima. Enquanto estava nesse movimento aqui, a gente até comentava a possibilidade aí da Pets vir aqui na região dos 5,50, né? 5,70, a gente falava sobre isso. Só que aí esse movimento de correção começou a se apresentar de forma muito, muito forte, né? Se a gente olhar aqui o gráfico diário, veio uma estilingada só, né? Ameaçou um sinal de alta aqui, devolveu, aí voltou, gerou um pivôzinho de baixa. Enfim, hoje, infelizmente, aí abriu estopando muita gente, tá? Muita gente mesmo, vários fundos também, para vocês terem uma noção. Vamos lá. Olha só o volume financeiro hoje negociado aqui. R$500 bilhão, tá bom? Meio bi, é muita coisa. O papel aí que negociava em média 48, 50, 53, 53. Hoje, basicamente, 10 vezes mais do que ele negociava na média. Então, muita gente acionando stop aqui na operação, muitos fundos de investimento, tá bom? Tinha muita gente vendida mesmo aí no papel. Não vejo compra aqui ainda, apesar aí da belíssima alta apresentada no dia de hoje com o gap, não vejo compra. Se por acaso tiver aí alguma fraqueza aqui para cair, segurar na média de 200 e gerar um sinal de alta, ok, acima dos 4,60. Aí pelo menos a gente tem um stop. Mas se o movimento continuar aqui para baixo, a gente não vai ter um stop aí bem definido, né? Então, se tiver aqui alguma tentativa de continuidade falhar, bem em cima desse suporte aqui, chamaria atenção aí a compra, tentando pegar algo mais para cima, tá bom? Semanal tem essa média aí nos 5,60, mensal um pouquinho mais abaixo, mas se for buscado semanal ali, tende a ultrapassar. Então, basicamente seria isso. E para quem estava vendido, pessoal, não adianta, estopou mesmo, tá? Estopou mesmo, tá bom? BBS3, na sessão de hoje, aí, queda de 0,8%, papel aí dando continuidade aqui no movimento de baixa, basicamente vindo aqui no menor nível de fechamento aqui, na faixa dos 27,70, perdendo esse nível de preço aqui, pessoal, vai aumentar a possibilidade aí da continuidade de correção pelo gráfico semanal. E aí o suporte mais relevante vai estar lá nos R$24, seria próximo, muito próximo da média móvel de maior periodicidade, de 3 períodos do gráfico mensal. Portanto, quem está comprado aí no curto e médio prazo, se perder os 27,70, pula fora, tá bom? Kaique, eu queria vender. Se tiver alguma tentativa de recuperação e falhar aí, dá para ficar de olho num pivôzinho de baixa por aqui. Sambi11, na sessão de hoje, boa valorização, 2,75%. Papel aí que ontem ameaçou um sinalzinho de fundo e ontem mesmo já reverteu, hoje conseguiu fechar bem. Porém, não mudou nada em termos de tendência, segue numa tendência de baixa, trabalhando abaixo da média aqui. Se continuar o repique, tem resistência mais relevante nos 28,30. Eu olharia para compra somente acima desse nível de preço, pessoal. Nem olharia para compra aqui em cima da média de 13 também, tá? Só aqui, para ter um viés pelo menos mais positivo aí ao meu favor, tá bom? VEG3, na sessão de hoje aí, uma queda, perdão, de 0,13. Ainda não ativou a tentativa de compra para quem está interessado aqui, swing trade, tá bom? Seria na superação da máxima do grande, candle de alta. O stopzinho aqui embaixo já desses dois candles, ali na faixa dos 38,05, tá? Na segunda-feira, se superar a máxima aí, Kaique, abre a possibilidade? Sim, abre a possibilidade, tá? Superação da máxima da barra compradora aqui, que voltou para cima da média. GUAR3. GUAR3, na sessão de hoje apresentando alta aí de praticamente 3%. Vou tirar esses negócios aqui, que era o meu alvo ali, que ficou por centavos. Porém, dentro de uma tentativa de repique muito fraca aí, tá trabalhando aqui entre as médias, então não me chama atenção. Olharia para compra se tivesse um sinal de alta aí acima dos 7,60, ou para quem tiver interesse em entrar de position trade, a compra seria aqui na superação da máxima dessa semana, na semana que vem, ou seja, superação dos R$ 7,71, um stop aí embaixo dos R$ 7, tá bom? Esse seria o trade aqui de position, tentando pegar a continuidade aí do movimento no diário. Então, uma boa relação risco-retorno
tem que encaixar um sinal de fundo ascendente acima da média aí, tá? BR Foods, na sessão de hoje, aí praticamente zerada também. Papel que conseguiu aí romper aqui essa região de topos anteriores, porém não deu sequência no movimento. Devolveu, tá aqui na média, mais uma vez, nos R$16,90, R$17. Hoje ameaçou nova tentativa de fundo. Para quem está comprado, eu já tiraria meu stop daqui desse fundo, já daria para trazer aqui para baixo, falando de curto prazo, nos R$16,54 aí. Para quem abriu a compra, o stop no mesmo nível de preço aí, tá bom? Falando agora de CEMIG 4, na sessão de hoje apresentando uma alta de 0,38, gerou um sinalzinho de fundo ascendente aqui na quarta-feira, deu continuidade ontem, deu continuidade hoje, tem resistência nos 13,35, não vejo sinal de saída aí, tá? Para quem comprou, o stop está lá embaixo, se quiser encurtar um pouquinho, dá para pôr abaixo da mínima de ontem, nos R$12,80 aí, tá? Para tentar encurtar o máximo possível aqui a questão do stop, mas um stop bem protegido mesmo, vai ficar abaixo do fundo aqui ainda, tá? Vai ficar a critério de vocês aí. Não vejo sinal de saída aqui no curto prazo. GGBR4, na sessão de hoje, boa alta de 2,4%. Papel aí apresentando um bom candle de alta, mas ainda dentro dessa indefinição aqui no curtíssimo prazo, tá? E tá bagunçado, respeitando bem a região da média de 200, então eu olharia aí para compra acima dos 19,30, 19,40, um sinalzinho de fundo ascendente. Ou seja, eu aguardaria romper aí o rompimento dessa região e após alguma correção, eu olharia para compra, tá? Então, neste momento, eu deixaria aí passar, não teria comprado, por exemplo, a superação da máxima aí de ontem. Muito próximo da resistência, várias tentativas aqui de retorno para cima da média de 200 que falharam, então realmente eu aguardaria aí uma confirmação extra, tá? E NVIDIA, na sessão de hoje, apresentando uma forte queda de 11% aqui, é a BDR, tá? Mas provavelmente aí deve ter caído bem também, NVIDIA. Vamos ver se aparece aqui. Caiu 10% lá fora na Nasdaq, tá bom? Então, realmente aí acompanhou bem o movimento de lá de fora, hoje aqui a BDR. Apresentando 11% de queda, basicamente aí vinha já dentro de um movimento mais travado, mais lateral aqui no curto prazo, e aí hoje acelerando um pouquinho mais essa queda, fechando levemente abaixo da média de semanal. Se perder mínimo aqui na semana que vem, aumenta a probabilidade dessa correção dar sequência aqui no gráfico mensal. E aí o suporte mais relevante por aqui vai ser nos R$59. Inclusive, hoje já perdeu a mínima aí do mês anterior. Então, seria um sinal de saída aí no curto, médio e longo prazo aí, ou seja, colocar o lucro no bolso para quem estava posicionado em NVIDIA, tá? Todos os tempos gráficos aí geraram esse sinalzinho de saída aqui hoje. Inclusive um gap aqui na faixa aí dos R$70,77 pode ser fechado. E depois dele vai ter aquele suporte que eu mencionei da média lá do gráfico mensal, que seria a média móvel aqui de 200 períodos também no gráfico diário. Ou seja, esticou muito o papel, né? E agora precisa corrigir, tá? Então, basicamente aí, o primeiro sinal mais relevante aqui sendo apresentado no dia de hoje, que reforça essa correção aí de curto, médio e possivelmente longo prazo, tá bom? Bom, era isso então que eu tinha para comentar. Desejo aí um excelente final de semana para todos. Bons momentos aí com a família, com os amigos no final de semana. Segunda-feira estamos de volta aí a partir das 8h45 da manhã, combinado? Para quem é membro aí no canal, a gente retorna no sábado e no domingo com um vídeo de oportunidades para a semana que vem e também com um vídeo aí de radar da semana, tá bom? Um abraço e até a próxima, pessoal. Tamo junto.